Bom dia, Rafael Bizinha. Hoje, 28 de abril. Depois de toda a confusão da última sexta-feira, né, por ocasião da saída do ministro da Justiça, Sérgio Moro, nessa segunda o que a gente viu foi uma redução de incerteza, né, porque ao longo do fim de semana tiveram esses sinais de apaziguamento por parte dos políticos de centro, e ontem, para coroar, o Rodrigo Maia também se manifestou logo na parte da manhã, no sentido de conciliação, né, e de muita cautela no que diz respeito à eventual abertura de processo de impeachment. Ele falou que a Câmara tem que ser bastante ponderada, cautelosa nesse momento e tentar se preocupar com as coisas que são mais importantes, no caso, preservar a economia, o combate à pandemia, preservar a renda dos trabalhadores, e não, né, ele não quer que a Câmara seja um elemento que colabore para aumentar ainda mais as incertezas. No que diz respeito à acusação do Moro ao Bolsonaro, o Rodrigo Maia falou que o inquérito, né, vai ser conduzido pelo Procurador-Geral, o Augusto Aras. Inclusive, esse inquérito agora já teve autorização do ministro Celso de Mello, do STF, e com isso a Câmara deveria ter outro foco, né, que são essas questões econômicas e de preservação dos trabalhadores, enfim, como a gente já mencionou. Tá? No mais, as conversas do governo com os outros políticos de centro continuam fluindo. Eles estão pleiteando, obviamente, uma participação maior na administração do país, mas esse movimento ele já estava em curso mesmo antes da confusão da última sexta-feira. O que a gente precisa observar só é como o Congresso vai exercer essa maior influência, né? E uma boa convivência entre o Legislativo e o Executivo pode acontecer sim daqui para frente, desde que não haja uma grande pressão da opinião pública para os parlamentares serem mais ofensivos, né, contra o governo. E a esse respeito, essas pesquisas preliminares agora, né, de avaliação do Bolsonaro continuaram relativamente estáveis em relação ao que estava, então não houve derretimento por enquanto de apoio popular, né, do governo, em especial do presidente da República, e não havendo esse derretimento, não existe também um incentivo para uma hostilização grande do Congresso em relação ao governo. Tá? No mais, a questão do Paulo Guedes, ontem o Bolsonaro, logo pela manhã, fez questão de reforçar o apoio a ele, dizendo que o Guedes é o único homem que responde sobre temas na esfera econômica. E aí o Paulo Guedes se adiantou, né, para dizer do seu compromisso com as reformas estruturantes, teto de gastos, todas aquelas coisas que são relevantes para os mercados e para os empresários para ter confiança no país a médio e longo prazo. E em relação àquele plano pró-Brasil, que foca no planejamento dos investimentos e tudo mais, o Paulo Guedes falou que são apenas estudos, né, que estão sendo avaliados em conjuntos, mas que no fim ficariam também, de alguma forma, a definição em relação a eles precisaria da sua chancela, né? E o Bolsonaro fez questão de reforçar essa percepção. Tá? No que diz respeito ao projeto de socorro dos estados e municípios, o Davi Alcolumbre está conseguindo costurar um texto para um repasse da ordem de 50 a 60 bi ao longo de 4 meses, o que seria uma proposta intermediária em relação ao que estava sendo reivindicado pelos governadores e prefeitos. Tá? Como contrapartida deste auxílio, os entes regionais precisariam congelar por 18 meses, né, promoções e reajustes salariais do funcionalismo, que parece razoável. Aparentemente esse texto já vai ser apresentado na quinta-feira e tem chances de ser aprovado aí até semana que vem, né? Os mercados aqui no Brasil, então, ontem desempenharam bem, a Bolsa recuperou boa parte das perdas de sexta-feira, a taxa de juro pré-fixada, que tinha subido bastante, ela recuou, não integralmente, né, toda a alta da sexta, mas de forma parcial, só que o câmbio continua subindo, né? Então, essa entonação do Banco Central em favor de mais cortes da Selic é o que está desancorando a cotação do dólar e, assim, uma diminuição ininterrupta do juro no momento de aumento de risco, né? Aumento de risco político, de risco fiscal, de risco de crescimento global, Covid-19, realmente parece que é incompatível essa remuneração com o que os investidores desejam.
né? Então não dá para atrair capital e os operadores de câmbio não veem outra razão senão seguir pressionando a cotação cada vez mais para cima. E tem que lembrar também que as autoridades não estão manifestando grande desconforto em relação a isso, e as expectativas de inflação, né, lá para frente também não estão subindo, mesmo com a desvalorização do câmbio. Então esse momento ele continua com bastante força. O BC está fazendo intervenções, vendendo moeda, tal, mas enfim, ele não está de forma alguma conseguindo conter esse movimento e talvez nem queira conter, só quer corrigir eventuais disfuncionalidades, tá? E no mundo os mercados continuam relativamente bem. As notícias mais frequentes ainda dizem respeito à reabertura dos negócios, retorno da atividade, um monte de manchete falando de redes de lojas, Apple, outras montadoras, indústria, todo mundo buscando um caminho, se planejando para voltar para a normalidade dentro do possível. A gente sabe que essa trajetória ela vai ser lenta e tortuosa, então mesmo a esse respeito é importante conter aí o excesso de otimismo, tá? Eu vou ficar por aqui, até amanhã.